Pessoal, então boa tarde para todo mundo. Deixa eu. Eu acho que a hora que eu fui desabilitar o microfone de alguém, eu desabilitei o meu, mas agora deu certo. Bem, gente, é um prazer para a gente do Clube FC Rio estar aqui, né, mais uma vez, com o Fórum da Economia da Funcionalidade da Cooperação e aprendendo, né, com tantas iniciativas aí de transformação. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Xavier, sou pesquisadora de pós-doutorado lá do Programa de Engenharia de Produção da COP. E sou coordenadora do Clube FC Rio, né, e organizo esses fóruns aí da FC, junto agora com o Instituto Artemis de Belo Horizonte. Bem, para quem não conhece, o Clube FC é uma iniciativa do Rio de Janeiro e tem o intuito de promover o debate, a pesquisa e também o acompanhamento de empresas a partir dos princípios, né, da base aí da economia da funcionalidade da cooperação. Então, através dos fóruns, a gente tem discutido diferentes temas, né, emergentes, contemporâneos, relacionados, sobretudo, à questão do desenvolvimento sustentável, para que a gente consiga superar os limites desse modelo industrial que a gente conhece bem, né, que é baseado na produção em massa. Então, cada fórum tem uma temática específica, onde a gente vem discutindo aí propostas de desenvolvimento, de um trabalho coletivo, né, sempre por meio da apresentação de casos reais, né? Então, na semana passada, não, 2 semanas atrás, a gente teve a apresentação do Bruno, do Mercado à Colheita, e da Vivian, de Belo Horizonte, da iniciativa Hora Pronobis, de CSA, com o objetivo da gente traçar, então, trajetórias conjuntas, né? Para um modelo econômico orientado à economia da funcionalidade da cooperação. Então, para quem tiver interesse, sobretudo nesse tema do bem-estar, né, bem viver alimentar, a gente tem iniciado um grupo, a partir de um trabalho cooperativo com diferentes atores, né, com o objetivo de continuar esse trabalho que a gente inicia aqui no fórum, né, um trabalho um pouco mais operacional, de desenvolvimento aí, de reflexão, com base na FC. Bem, em continuidade, então, ao nosso último fórum, hoje o tema ainda é Bem Viver Alimentar, acessível a todos. É importante falar que a gente vai ter mais 2 fóruns ainda nesse tempo, um na semana que vem, no dia 25 de junho, no mesmo horário, e um outro previsto aí para 2 de julho, também nessa temática e nesse mesmo horário, de quinta às 17, tá? Para introduzir um pouco esse assunto do bem viver alimentar, é interessante a gente começar a pensar na questão da funcionalidade, né? Então, o bem viver alimentar, ele traz isso para a gente, né? Porque quando a gente fala de bem viver alimentar, a gente está falando só do alimento, a gente está falando de grandes funcionalidades, né, que estão associadas. É o que a gente chama, então, na FC de performance do uso, né, quando a gente pensa muito mais no valor do uso do que exatamente no bem material. Então, falar de funcionalidade, né, é ter como proposta exatamente a gente sair dessa dinâmica associada a volume de bens materiais para uma dinâmica servicial, né, que é associada a essa performance de uso, né. Então, quando a gente fala desse conceito, o Chico, né, o professor Francisco Duarte, ele vai iniciar falando bastante sobre isso, né, a gente traz um conceito mais operacional. É importante a gente pensar na FC como, de fato, um referencial de ação, tá? Tem claro, um guarda-chuva amplo de conceitos, aí uma parte teórica super rica, mas é, sobretudo, um referencial de ação, né? Então, nesse conceito de performance de uso, esse conceito ele é mais operacional, porque ele tem por base uma compreensão extremamente precisa nos modos de vida e nos modos de consumo, tá? Então, o Thiago ele vai falar para a gente sobre isso, né, a respeito da junta local, e a gente percebe que manter essa performance de uso, quando a gente fala de bem viver alimentar, significa cooperar, né, significa cooperar com os beneficiários, com os consumidores. Por exemplo, né, uma das dimensões da performance de uso ligada ao bem viver alimentar é relacionada à saúde das pessoas, né, e para que essa saúde seja perene, né, para que ela continue, seja mantida, a gente precisa de um trabalho em conjunto com essas pessoas, para que elas se mobilizem, né? Elas mobilizem também diversos usos alimentares. Nossa, uso alimentar, né? Por exemplo, aprendendo sobre as questões nutricionais do alimento, desenvolvendo novas maneiras de cozinhar que sejam ligadas ao orgânico, ao agroecológico,
tendo uma compreensão maior do território, da cultura local, entre outras aí funcionalidades associadas ao bem viver alimentar. Então, para terminar minha fala, né, acompanhar as pessoas que se alimentam, então, se eu estou falando dessa aproximação, né, a gente precisa ter esse acompanhamento das pessoas que se alimentam, na perspectiva do bem viver alimentar, vai implicar, então, em soluções que integrem um conjunto de bens e serviços, né, que vão ser propostos aí para uma diversidade de atores que vão estar reunidos dentro de um, que a gente chama de ecossistema, de um território, mas é o que a gente chama de ecossistema territorial. Essa solução, então, no bem viver alimentar, né, o que seria isso? Ela vai propor um conjunto de alimentos que vão respeitar tanto o meio ambiente quanto a saúde de quem está consumindo, né? Ou seja, né, o Tiago vai falar sobre isso, a questão dos serviços de venda, de distribuição próxima, que vão incluir diversas performances de uso, como eu falei, né, que vão ser construídas exatamente através dessa aproximação aí, dessa relação entre produtor e consumidor, né? Então, a gente já deu um spoiler aí da Junta Local. Esse é exatamente o caso da Junta Local, que é uma iniciativa aqui do Rio, que aproxima pequenos produtores aos consumidores, né, através de feiras locais e de uma plataforma online chamada Sacola Virtual. E o Tiago Nasser, que é cofundador da Junta, ele também é cientista político, e trabalha tanto na produção, na animação das feiras, tanto também no trabalho de curadoria e apoio aos produtores. Ele vai falar hoje para a gente contar um pouco da história da Junta Local e também dos desafios, né, que eles vêm enfrentando aí, sobretudo relacionado a esse modelo, como eu falei no início, né, tão diferente, o modelo deles, né, tão diferente do que a gente tem como volume, como modelo tradicional voltado para o volume, né. Bem, então, além do Tiago, a gente tem a participação do professor Francisco Duarte, que é diretor do Clube FC Rio e coordenador do Programa de Engenharia de Produção da COP UFRJ, e temos também a participação do professor Francisco Lima, que é professor da Escola de Engenharia do UFMG e coordenador do Núcleo Alternativas. Bem, gente, então, para a gente começar falando um pouco mais do conceito da economia da funcionalidade da cooperação, né, e relacionado ao bem viver alimentar, eu vou convidar o Chico, que é o professor Francisco Duarte, para falar um pouquinho para a gente aí sobre essa temática. Valeu, Amanda. Não, Amanda, eu acho que você já apresentou quase que tudo, mas é só para... Vou apresentar, então, o Tiago. Já é a segunda vez, a gente já fez um outro fórum há um tempo atrás, né, Tiago? Um prazer te receber de volta aqui para a gente debater a iniciativa. E quando a gente teve a ideia, junto com o Xará, o pessoal de Belo Horizonte, de fazer um conjunto de debates em torno de várias iniciativas que agrupam a produção alimentar, a gente sempre lembra da Junta, porque ela tem alguns elementos que são muito similares, próximos às orientações básicas que a gente tem nesse modelo econômico da economia da funcionalidade da cooperação. Em particular, essa questão de pensar as funcionalidades da comida, que é a saúde, que são os encontros, que são a questão cultural que envolve a questão em torno da produção de alimentos e do rastreamento desse processo produtivo, que é sempre um processo de produção difícil, principalmente para os pequenos produtores, toda a discussão em torno do que é uma produção, um preço que seja justo para todo mundo, o conceito de próximo do que é uma despesa aceitável para as pessoas, para os produtores, para os clientes, são coisas que a gente vê muito na junta local, né? Debates próximos a esses que a gente faz. A própria questão na produção de alimentos, essa questão da distribuição, de como é que a gente faz
para ter as cestas atualmente, distribuição dessas cestas, a logística com os produtores, questões concretas que toda produção de alimento passa e que a junta tem dado respostas bastante interessantes para isso e para a construção, de uma certa forma, dessa cooperação entre diferentes fornecedores, diferentes produtores. Então, Tiago, um prazerão estar com você de volta. Vamos conhecer um pouco mais aí dessa experiência e das dificuldades que é a produção, mesmo antes da pandemia, e agora as transformações que a pandemia, as reflexões que ela vem trazendo em torno dessa produção. Bora estar contigo, Tiago. Obrigado mais uma vez. O microfone está fechado. Pronto, acho que depois de um tempo ele fecha sozinho. Bem, boa tarde todo mundo, obrigado mais uma vez, professor Amanda, pelo convite. Essa troca, apesar de ter sido breve, né, da última vez, ela é super instigante, por conta dessa reflexão toda, desses conceitos que estão muito presentes na prática, né? Eu estou um pouco afastado da academia, mas essa reflexão me ajuda muito na prática, a pensar no que a gente está fazendo e para onde deve ir, né? Porque acho que isso tudo tá calcado um pouco, né, num pensamento. Todo o projeto da junta está calcado numa concepção, usando o conceito, né, da comida como performance, né, em várias dimensões, aliás, como funcionalidade, né, que vai muito mais... vai muito além da questão nutricional, alimentícia, né? E aí a comida é um objeto material, por ter tanta cultura, história incutida, que ela oferece essa possibilidade de funcionalidade que vai muito além do biológico, né? E no caso da junta, essa compreensão da funcionalidade política da comida, da dimensão econômica, social, ela sempre teve muito presente, né? E nesse caminho de, através dessa potência da comida, pensar até como prática pré-figurativa, né? Querendo antecipar uma realidade, no caso, uma realidade relacional das pessoas, de cadeia alimentícia mesmo, com muito mais proximidade, com muito mais conhecimento sobre os modos de produção, os modos de distribuição, que é isso que o sistema alimentar atual nos alienou, né? Nos alienou e voltou a fazer a comida só com uma questão funcionalidade, nutricional, de distinção social, outras coisas, e retirou várias outras camadas e possibilidades da comida. Então, já vou terminar meu devaneio teórico, tá? Então, muito a tentativa da junta voltar a colocar em primeiro lugar a funcionalidade da comida como uma forma de tecer relações entre as pessoas. Então, já falando um pouco do projeto da junta e um pouco das frentes de trabalho. Então, tem, obviamente, uma concepção de que, né, para uma comida do bem viver, você tem que retirar ela um pouco do contexto da comida produzida em escala industrial, de forma, né, indiferenciada, como commodity, apenas como mercadoria. E como é que você faz isso? Você faz isso dando protagonismo à pessoa, ao pequeno produtor, ao pequeno empreendedor, às pessoas que estão costurando um pouco o seu trabalho, sua narrativa pessoal, sua história com a comida. E essas pessoas estavam alijadas do sistema alimentar, por conta, né, do todo o desequilíbrio que você tem na ponta do varejo, da distribuição, que leva a um sistema de produção monocultural. Então, o diagnóstico um pouco é por que essa pessoa está fora. Tem uma dimensão econômica, que para ela, o pequeno produtor sobreviver é muito difícil, porque ele tem que se adaptar a um sistema que não é feito para ele é feito para o grande, para a monocultura, para o grande atravessador, para as grandes indústrias. Então, a gente tem que
construir do chão o sistema alimentar, dando protagonismo para ele. E aí tem a dimensão que é possibilitada pela internet, pelo online, e, nesse sentido, um dos pilares do projeto é a sacola virtual, que, enfim, a gente não inventou nada muito novo, né? A esteira de várias iniciativas de compra coletiva, de aproximação do pequeno produtor e do comprador usando a tecnologia. Então, o que você tinha era uma situação em que as pessoas compravam diretamente, né, seja através de um CSA, ou indo à feira, ou usando um grupo de WhatsApp, ou através de um Instagram, ou buscando um determinado local. O que a gente fez foi tentar reunir um pouco esse pequeno produtor que estava disperso, então daí um pouco o nome da junta, numa única plataforma, e também oferecendo um sistema de distribuição que não causasse as distorções de poder e de preço que tendessem à exclusão dele. Porque não, o que acontece é isso, né? Porque para o produtor produzir mais ou ter o preço que ele quer, geralmente ele tem que fazer uma troca, com alguém que consegue ajudar ele a vender mais. Só que nesse processo ele perde autonomia para decidir por quanto vende e o que produz. Então, se ele produz várias variedades de tomate que são, enfim, são mais frágeis e tal, ele tem que começar a fazer um tomate que pode ser transportado e que dura mais tempo. Se ele faz pão, ele vai parar de fazer um pão de fermentação natural, porque às vezes a fornada dá errado e ele não pode falhar com o fornecedor. Então a gente queria criar uma forma de conexão com esse pequeno produtor que permitisse ele a ter autonomia para o que produz e ter autonomia para decidir o preço. E assim ele continua produzindo um produto bom, local e justo, né? Que é o nosso slogan, um pouco totalmente inspirado, copiado do slow food, com algumas adaptações colocando local, mas é um pouco a nossa concepção do bem viver, né? Comida boa, saborosa, do ponto de vista do gosto mesmo, ela é local, ela percorre pequenos caminhos, eu consigo ter contato direto com o produtor, e ela é justa, o produtor participa desse processo, ele não está sendo... ele não é refém desse sistema. Então, voltando para a sacola virtual é uma plataforma para juntar essas pessoas e permitir que elas vendessem de forma autônoma, na escala que elas querem, sem ter que abrir mão de alguns princípios, para o pequeno consumidor. Então, você tem internet, então a gente juntou as pessoas com afinidade, né, em termos dos valores, o tipo de comida que a gente acredita, criou o site, reuniu todo mundo e criou um sistema de logística em que isso tem algumas implicações para o consumidor, principalmente. O consumidor, quando ele compra na sacola virtual, não é um marketplace. Se você for lá no site, parece um marketplace normal. Você compra, pede o seu cartão. Mas, por exemplo, você não vai receber no dia ou a qualquer hora. Por quê? Porque a gente não tem o estoque com as coisas paradas ali. A gente não está comprando e revendendo. A gente está oferecendo uma plataforma que foi construída de uma maneira bastante simples e conjunta para ajudar que ele vendesse diretamente ao consumidor. E para o consumidor é interessante porque todos esses pequenos produtores que antes estavam, de alguma forma, dispersos, ele encontra no mesmo espaço. Então, isso facilita a vida de todo mundo. E, teoricamente, pela questão do preço justo, pela questão que a gente vai pelo caminho da plataforma de baixo custo, teoricamente, ele vai ter uma margem maior da venda dele, e o consumidor final, por não ter um intermediário, por não ter uma grande estrutura em torno disso, de logística, de venda, de marketing, ele paga um preço menor também. Então, a gente consegue chegar mais perto aí a um ideal de democratização e de justiça, com, claro, todas as dificuldades e contradições de fazer isso num país com várias questões causadas pela desigualdade, enfim, de renda, de incentivos e de outras questões políticas que permeiam isso. Então, a sacola virtual
eu acho que ela atua principalmente dentro dessa funcionalidade econômica de criação de uma cadeia de uma cadeia curta, né? Aí que veio a feira, que talvez seja uma questão um pouco mais inovadora da junta, porque a feira cria uma coisa que a internet nunca vai poder repor, que é o encontro direto e, no caso da comida, a experiência com a comida, com os produtos que estão ali na sacola virtual. Então, a ideia da feira foi que, no momento de entrega dos produtos da sacola virtual, a pessoa poderia conhecer, numa pequena feira, o produtor que faz parte da nossa comunidade e disponibiliza os produtos pela sacola virtual. Então, ele conhece a história dele, sabe onde que ele planta, sabe como é que ele foi parar ali, sabe como é que é o processo de certificação orgânica, aprende sobre fermentação natural. E aí entra um pouco a questão da rastreabilidade, né? Que assim, a gente não tem um rigoroso sistema de QR Code com identificação e tal, porque a gente acredita que assim, esses são remédios que foram criados por um sistema de grande escala, né? Vem uma manga lá do Vale de São Francisco com QR Code, você coloca lá, isso são formas de compensar por esse elo próximo, relacional, direto, que foi destruído com a globalização e com a criação de cadeias muito extensas, né? Então, a relocalização da cadeia passa pelo encontro direto. Então, assim, a gente acredita muito nessa rastreabilidade do contato direto, sem necessidade de maiores selos ou burocracia, só o compromisso que o produtor da junta tem de estar presente na feira, de responder quando há um problema, de realmente ser a pessoa por trás do produto. Então, a gente começou a fazer as feiras com esse intuito e elas foram crescendo. E aí a gente teve apoio de parceiros, depois do poder público especificamente de uma secretaria no Rio, da Prefeitura de Economia Solidária, que depois virou de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que está tendo uma questão bem grave com isso agora, porque está tendo uma mudança de política lá, que está até colocando em risco várias feiras no Rio de Janeiro, inclusive a Feira Orgânica, que é uma feira importantíssima, que isso toca um pouco na dimensão, na funcionalidade política, né? E a gente começou a fazer as feiras de rua e começou a aprofundar um pouco nessa dimensão relacional, educativa, que na feira a gente faz, né, tem aulas, além do contato direto, né, com a fonte de conhecimento que são os produtores, a gente tem bate-papos no meio da rua, traz pessoas para falar, tem feiras temáticas, já teve feira sobre fermentação, já teve feira sobre peixe, já teve feira voltada para o público infantil, e aí também trazendo também uma dimensão de ocupação do espaço público, né, tirando a comida de uma dimensão totalmente ascética dos supermercados, que acho que é uma coisa muito importante também, meio que essa derrubada das paredes dos grandes mercados que acabam contribuindo para essa alienação em relação ao caminho da comida e quem produz a comida. Enfim, então é isso que a gente faz, a gente organiza a sacola virtual, complementar à feira, e a coisa que a gente faz, que talvez não aparece muito, é que a gente atua como apoio a esses produtores, né, que fazem parte da nossa comunidade. Então tem toda uma proposta de curadoria, de organização dessas plataformas, e se vocês viram lá no site um pouco, tem uma proposta de buscar o apoio, então seja na criação de bens coletivos, seja trazendo alguém para tirar fotos por um custo mais baixo, dando uma consultoria dentro de algum tema, certificação orgânica, empreendedorismo, e simplesmente facilitando a comunicação e a troca de conhecimento entre esses produtores. Então, isso é o que a gente chama um pouco de modelo ajuntativo. É uma forma da nossa forma de organização econômica, em que a gente não é meramente um coletivo autogovernado, mas também não é uma empresa. A gente está em algum espaço entre essas duas coisas, em que a gente entende que
é preciso de uma dimensão que organiza isso para construir essa plataforma, para implementar essa visão, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma dimensão de trabalho coletivo, de governança, para que a gente possa formar nossos valores em conjunto. Então, a nossa carta de valores, que determina quem participa da junta, como que as regras são feitas, foi elaborada conjuntamente. Então, a gente tem processos deliberativos internos, que funcionam para determinados tipos de empresas, tipos de decisões que a gente toma dentro da junta. E o nosso modelo de participação, né, de custo de participação, também segue essa lógica de criação de um bem coletivo que serve a todos, e não apenas de uma empresa que oferece um serviço para um grupo que tem determinadas características. Enfim, eu estou tentando dar uma explicação da junta, mas usando como fio condutor um pouco desses conceitos mais abstratos, que tentando fazer a ponte entre o trabalho de vocês e o nosso na prática. E aí, nesse contexto de necessidade de trabalho coletivo e de se empregar a tecnologia, principalmente no caso a sacola virtual, e veio a pandemia, né? Veio a pandemia que nos impediu de continuar a feira, que era o nosso principal momento assim de contato com o público, um momento importante de venda também, e de colocar em prática, né, a nossa proposta, que é calcada nesse contato direto, né? Acaba a feira e agora? A gente não vai poder comunicar direto com o público. Então, a gente meio que teve que, do ponto de vista de venda, refocar toda a nossa operação para a sacola virtual, que a gente já estava começando a trabalhar com entrega em casa, usando entregadores, mas também com uma preocupação muito grande de saber quem são os entregadores, quais são as condições de trabalho dele, porque essa nossa proposta é ter conhecimento sobre toda a cadeia. A gente não poderia terceirizar isso, por exemplo, o que é um desafio que a gente ainda está tentando resolver. Enfim, então as pessoas teriam que começar a comprar online, que é outra realidade. A gente não tem um contato direto, as pessoas não estão indo na feira, as pessoas não estão indo no ponto de retirada que a gente tinha, em que as pessoas vinham lá, a nossa equipe, que é composta de produtores também, que eles, se criava ali uma experiência de compra, de troca, que também é diferente do supermercado tradicional, que a pessoa está vendo ali as entranhas de um momento de distribuição, que não é aquela coisa bonitinha que tá tudo lá prontinho, tudo na prateleira. É produto que acabou de chegar, que vai sendo colocado na sacola e que vai embora, e que às vezes dá problema porque choveu na serra, então o produtor não vai entregar, a alface não vai chegar. Tem essa experiência que ela é diferente, ela é educativa, porque ela está conectada a um sistema local de produção, em que há falhas, há problemas, e há também muitos benefícios, né? Que tem a ver com o preço que chega mais acessível, o frescor, a variedade maior, a possibilidade de engajamento maior, por saber onde seu dinheiro está indo, né? A gente tem toda uma proposta de transparência. Você vai no site, você sabe, quando você faz uma compra, você sabe quanto que vai para o produtor, quanto que vai para a junta, quanto que vai para a empresa de cartão de crédito, que é uma coisa que a gente evitava fazer, mas tem que fazer em algum momento, e por aí vai. Então, a gente está se adaptando a esse momento, né? Indo para uma operação que é de entrega, que é de online, e tentando, em termos de comunicação, de mídia, compensar por isso, né? A gente está trazendo produtores para participar dessa onda de lives que tem aí, mas não deixa de ser um palco, uma forma de tentar criar um novo palco que a gente tinha nas feiras, né? E manter esse contato direto para a pessoa saber de quem que ela está comprando na sacola virtual. Que todo mundo que você
a gente quer na junta possibilitar que todo mundo que você compra na junta, você tenha uma possibilidade de saber quem é, seja diretamente na feira, sendo assistindo a live daquele produtor, tendo uma possibilidade de poder mandar um e-mail, de ver o perfil dele no site e assim diante. Então, grosso modo, é isso que é a junta, o que a gente faz e a motivação por trás dessa brincadeira aí chamada junta local. Legal, Thiago. Eu vou colocar, a gente, antes de abrir para perguntas gerais, que tem várias, nós preparamos algumas, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais, para o pessoal entender, quantas pessoas, como é que é a estrutura de vocês? Quantos produtores? Como é que eles entram, né? Como é que eles entraram no negócio? Como é que começou? Cresceu? Que estrutura é essa que vocês têm para fazer funcionar? E outra coisa que você mencionou agora, é mais acessível. Uma coisa que a gente escuta falar, né, é que a comida orgânica ela é mais cara. Sim. Mas vocês estão vendendo... Parece que isso não acontece na comida na junta? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a organização disso, né? No começo era um projeto, não tinha assim um caminho, né? Não, obviamente, eu tenho uma trajetória, né, de ciência social, então, obviamente, de negócios eu não entendo nada, não tinha um plano de negócios, não foi feita uma pesquisa de mercado, nada assim, era uma vontade de por pesquisar e trabalhar nessa questão de cadeia curta e de ativismo alimentar, era só uma forma de tentar se tornar mais possível comer bem, e comer bem quer dizer comer local, comprar direto de pequenos produtores, e então uma coisa foi acontecendo, né? Criou-se um site, criou-se um pouco a forma de compra pela sacola virtual, as feiras foram sendo organizadas de forma improvisada em diferentes, né, na Comuna, em Botafogo, depois na Casa da Glória e em outros lugares. E a gente foi entendendo que isso tem que ter alguma organização, tanto do ponto de vista de critério, né? Quem faz parte da junta? No começo era basicamente quem ia participando da sacola virtual e participando da feira. Com o tempo a gente viu, não, é preciso ter algum critério para a gente entender quem faz parte, quem continua participando, porque tem que ter um mínimo de regra, né? Então foi aquilo que eu toquei de criar uma carta de valores que orienta a nossa curadoria. Tem que ser orgânico, não é? Tem que ser do Rio de Janeiro, não é? Então, se você for no nosso site, em algum lugar, você consegue ver nossa carta de valores e princípios. Então, tem uma questão sobre engajamento com o meio ambiente, com a relação direta, com engajamento com questões sociais e políticas também. Então, isso é o que orienta a gente. Então, tem um processo. Hoje em dia, a gente tem uma equipe, e aí tem uma parte que é voltada para a comunidade, que faz um processo de curadoria, que é conversar com os produtores que chegam de diferentes maneiras, entender como é que você produz, qual que é a sua história, você tem certificação, não é, como é que você atua, como é que a gente pode auxiliar ou não, e por aí vai. E aí tem uma parte que né, o produto é bom, se é feito de uma maneira que a gente acredita, se tem um alinhamento em relação a valores, e aí, uma vez que ela entra na junta local, ela passa a ter acesso a vender pela sacola virtual, né? Que aí ela cadastra produtos, vende, tem toda uma dinâmica ali, e quando tinha feira, participar da feira. Aí tem todo um sistema de rodízio, de feira, de calendário, que aí varia um pouco de acordo com o perfil do produtor e assim diante. E é claro que acesso aos bens coletivos criados da nossa sociedade, pela comunidade que a gente fala, né? Então, se tem uma reunião para discutir tal coisa, para decidir uma nova regra, se vai ter uma sessão de fotos, se vai ter uma consultoria. A gente tem um foro agora em que as pessoas podem, vamos fazer uma compra coletiva de uma embalagem descartável.
Então, esse é o processo. E aí, da parte, né? E aí tem um custo isso, porque para manter isso rodando tem custos, e aí tem um percentual do que é vendido na sacola. Então, é como se fosse um serviço que a gente presta, né, a plataforma, mas é um custo muito baixo, que está lá no site também, que é de 18,5%, e tem uma mensalidade que também varia um pouco, mas também é baixa, e que tem a ver com essa ideia de que elas estão contribuindo para uma estrutura que cria uma série de bens coletivos. Então, acho que eu respondi um pouco a primeira pergunta, né? Tá. Sim. Agora, indo para a segunda pergunta, né? Porque a questão do custo, né? Tanto na questão não só orgânicos, né? Porque acho que é uma discussão bem complexa quando a gente fala por orgânicos, já tem orgânicos produzidos em escalas muito grandes, né? Até em perfil quase que de monocultura, porque a forma de certificação ela permite algumas escalas, mas enfim, de qualquer maneira, quando você produz em menor escala o orgânico com preocupação em relação a ingrediente, ou usando processos que têm uma aplicação maior de conhecimento. Então, você tem que ser muito um artesão, você tem que saber muito de fermentação natural, você tem que saber muito de confeitaria, você tem que saber muito de plantio orgânico ou de agricultura sintrópica, que pode levar um tempo. Enfim, é um trabalho que não é, digamos assim, comparado à comida como ela é produzida no momento, ela vai ser mais cara. A discussão que tem que ser feita é por que ela é mais cara em relação a outros produtos, né? E aí tem algumas dimensões que são políticas, que são, enfim, por conta de incentivos, políticas de Estado mesmo, né, que vão desde a Revolução Verde dos anos 60, que falaram, olha, a gente tem que produzir comida assim, sob o pretexto de alimentar muita gente, e é claro que se a gente for para o Congresso, há muito tempo tem muito mais representação de agronegócio do que de pequenos produtores, então crédito, subsídio, regulação, está toda propícia a isso. Que você vai para outros países que criaram políticas de fomento à produção orgânica, que a comida orgânica não é tão mais cara. E outra dimensão aí é a externalização de o conceito econômico, a externalidade negativa, né? Isso não é absorvido pelas empresas, mas pelo coletivo. Então, pelo sistema de saúde, que tem que tratar de obesidade, diabetes, câncer e mais um monte de coisa. Poluição dos rios e da terra. Então, existe uma dimensão aí que é política. Ela vai continuar sendo mais cara enquanto não houver uma mudança na estrutura de poder que muda toda a estrutura de incentivos. E é claro que a junta milita para isso. São coisas de longo prazo. Aí é claro que dentro da dimensão consumo e privada, você tem que pensar, enquanto isso não acontece, você tem que tentar driblar isso. E acho que essas redes, né, de consumo curto e tal, é uma forma de fazer isso. E, né, o caso da junta, né, o Bruno da Colheita estava semana passada, também mostra que você consegue fazer isso com uma loja que trabalha no varejo. Como é que você faz isso? Você faz isso, no caso da junta, né, criando o sistema da sacola, que não vai ter certas conveniências, vai ter a participação, vai ter que precisar você não vai ter tomate o ano inteiro, você vai ter que buscar num local. Você tem que fazer isso de alguma maneira. A empresa vai ter que se estruturar de outra maneira, ela não vai ter as mesmas margens de lucro que uma empresa de um porte maior, mas ela pode também abrir mão de determinadas coisas que podem ser compensadas com o trabalho cooperativo, né, com a divulgação conjunta, enfim, com outras formas de aporte coletivo. E é claro que você consegue diminuir um pouco o preço em relação a isso. Você vê que essas iniciativas, tipo a Junta, a Colheita e outros por aí, trabalhando direto com o pequeno produtor, consegue ter produtos, pelo menos, mais baratos que os orgânicos que estão aí nas grandes redes por conta disso.
porque você tem margem mais baixa, você trabalha dentro de outra lógica, com menos desperdício, com mais algumas eficiências de logística, e por aí vai. Dentro da atual conjuntura, acho muito difícil que a gente compita com o agronegócio. Tem que ter uma total de percepção de que é caro. Né? É claro, né, que é muito fácil para a gente, elite branca na Sul, falar, não, eu posso dar o luxo de, né, comprar mais orgânico, comprar local, mas do ponto de vista coletivo, que é uma coisa muito difícil, né, que a gente tem todo esse discurso, né, de democratizar e tal, você vê que tem um teto para isso, né? Ela nunca vai ser mais barata, né? Enfim, certos produtos não vão ser mais baratos do que num supermercado normal. Então, a gente tem que trabalhar politicamente, tem que terminar culturalmente e também buscar essas formas novas, né, de cooperação, de modelos de empresa, né, dentro de um outro paradigma para tentar compensar por isso, enquanto a gente não consegue mudar as coisas de um ponto de vista estrutural, que, né, no atual governo só se agravou. Mas que, ao mesmo tempo, talvez a pandemia mostre de novo a importância da resiliência dos sistemas, né, das cadeias produtivas locais, porque com interrupção de importação de várias coisas, vai ter um refluxo. Então, desse ponto de vista, acho que tem que se partir para uma revalorização das cadeias de produção locais, com certeza. Beleza. Esse é um ponto também forte na economia da funcionalidade da cooperação, que é essa geração de renda colocada não no grande volume, na redução de custo, etc., mas mais uma lógica da proximidade, uma lógica da integração dos produtores. Ainda continuando uma outra coisa muito central na FC é a dimensão do trabalho. E eu queria eu estou vendo dois tipos de coisa que eu queria que você comentasse também. Uma é que a junta tem todo esse trabalho, são pessoas que fazem essa curadoria. Quem são Sim. elas? Como é que é esse trabalho? Esse trabalho, na verdade, é um trabalho de ajuntar, de construir a rede. Esse é o primeiro trabalho. E o segundo é que a gente sabe que a produção agrícola, mesmo do pequeno produtor, ela às vezes envolve condições de trabalho que precisam ser cuidadas. Então, eu queria saber o seguinte, nessa curadoria, se vocês rastreiam essa produção, esse processo de produção, propriamente dito, o trabalho que está envolvido nisso, como é que isso entra no negócio de vocês? E uma coisa que da produção, são três coisas na mesma pergunta. A outra existe para toda essa produção de alimentos, existe uma dimensão logística. Quem cuida disso? É a junta ou o produtor? Então, vamos lá, ótimas perguntas. Essa curadoria, né, que tem um ponto de vista, né, de provar a comida, mas também conhecer o produtor, saber onde que ele produz. Ela tem uma dimensão muito presencial. Tipo assim, não é uma coisa assim, preencha esse formulário aqui, essa planilha, não sei o quê, blá, 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 e pronto. Ela é uma coisa muito pessoal. Claro que hoje em dia, que no começo era isso, conhecia uma pessoa, trazia o cogumelo para provar, não sei o quê, quando era possível ia visitar na cozinha ou na propriedade. Olha, não venham com grandes expectativas de que tem, né, uma grande estrutura de não sei o quê. É isso, é quase que um tete-a-tete ali que vai se aprofundando. Então, claro, que se o produtor é orgânico, a gente fala, apresente seu certificado de produção orgânica. Se tem a possibilidade de ir na produção e conhecer, a gente vai. No começo era uma coisa muito que eu fazia. Hoje em dia
se criou um know-how, um processo, tem eu e a Mari, que é a responsável pela comunidade agora da Junta Local, que faz isso, mas ainda com essa tônica muito presencial, que é até uma coisa curiosa, que a gente, agora, na pandemia, a gente continua fazendo. A pessoa manda, enfim, outra semana retrasada, vem um produtor de ovo, ele deixa o ovo meio que de longe para mim, mas depois a gente faz uma reunião por Zoom, já tem meio que uma apresentação explicando como é que tudo funciona, e a Mari faz uma reunião com todo mundo por Zoom. E aí, pré-pandemia, a gente às vezes chamava uma pessoa para uma feira para participar como convidado, para a gente ter um contato ali na feira e conhecer a pessoa e tal, e se rolasse uma química, a pessoa continuava a participar de novo. Então, basicamente, o processo de curadoria é esse, né? A gente vê o produto, vê no rótulo, se tem poxa, tem um ingrediente aqui, por que você usa esse ingrediente? Isso não entra muito na nossa filosofia, por que você usa? Enfim, hoje em dia a gente tem vários procedimentos até de acompanhamento, né? A gente vai vendo os produtos novos que chegam, a gente pode pedir para provar, se tem alguma coisa que destoa, a gente conversa, a gente tem meio que caminhos assim de ouvidoria. Poxa, essa coisa não está me parecendo dentro da filosofia, vamos conversar com esse produtor. Mas isso tudo que eu estou falando assim depende muito dessa dimensão pessoal, né? Que aí entra naquela coisa, como é que você cresce? Como é que isso se replica? Né? Porque é uma coisa, por que não tem, a gente vive recebendo, vamos fazer uma junta local em tal lugar, tal lugar? Não é tão fácil assim, porque ela requer esse mesmo tipo de relação que a gente construiu aqui, para a junta local ser junta local, ela tem que ser mantida. Então, você cria uma espécie de teto que vai de acordo dessa possibilidade de fato conhecer os produtores. Então, só vai ter uma junta local em São Paulo, em outro lugar, se tiver uma pessoa lá, aí não precisa ser o Thiago nem a Mari, mas uma pessoa que entenda os processos, que tenha uma transferência de know-how, de conhecimento, de experiência, que possa implementar isso. Então, não é simplesmente como uma franquia que vai lá e tem lá um monte de coisinha, vai lá e faz isso tudo igual, a gente manda os insumos, não sei o quê. Pode ter uma dinâmica de multiplicação, mas que depende da inserção desse elemento muito humano, de conhecer diretamente. E, de novo, tudo isso é muito novo, né? A junta tem 5 anos, então como que isso vai evoluir, se a gente vai criar outros critérios ou alguma coisa que evolua no sentido de ter um selo mais com procedimentos e regras mais robustas, eu não sei qual vai ser o caminho. Mas o que eu sei pela experiência agora é que ela passa esse pessoal, da gente poder conhecer, de ter o momento também do público conhecer, da comunidade, que a gente fala, de ir na feira e tal, e de ter mecanismos de acompanhamento, né? Mas o que é legal é isso, né? Que a comunidade hoje tem, enfim, teve um ajuste aí por conta da pandemia, vários produtores que só participavam da feira com comida feita na hora, eles estão hibernando. Alguns se adaptaram para vender pratos pela sacola virtual, outros estão em stand-by, mas a gente estava com uma comunidade com mais ou menos 150 juntados, e muitos deles já há muitos anos. Então, assim, você conhece todo mundo de nome, você sabe, já foi, está encontrando sempre na feira, na assembleia, nas reuniões que a gente faz, tem toda uma dimensão social também, festa junina, festa de final de ano, que você acaba conhecendo as pessoas viram amigas. Então é uma dimensão que talvez em outras organizações você não tenha. Então a junta traz essa coisa para o comunitário mesmo e cria outras formas de relacionamento que passa muito pelo afetivo, né? Que às vezes dentro da economia tradicional isso não é descartado, né? Mas que tem um valor enorme, que até tem implicações na governança, né? Que quando você tem esse elo, é muito mais fácil você ter a participação, você ter, digamos assim, o engajamento, a adesão. Então, se você não tem esse certo de espírito comunitário que você se forja, né, ali no chão da feira, na sacola virtual, você não consegue.
E agora, para responder a pergunta sobre logística, né? Num primeiro momento, era meio que assim, logística, a gente só cuida do momento da recepção dos produtos da sacola virtual e bota na mão dos consumidores. A gente não quer mexer muito com isso, né? Porque é complicado e a gente compensa isso um pouco dentro do sistema da sacola virtual, que assim, não é todo dia que isso vai acontecer, vai ser um dia por semana que o produtor vai deixar as coisas lá. Nos outros dias, ele tem que estar produzindo. O produtor não pode estar todo dia fazendo frete, não pode estar todo dia fazendo divulgação. Por isso que a ideia é que ele vai uma vez por mês na feira e na sacola virtual ele só vai lá, entrega o produto e vai embora. Só que à medida que o número de sacolas, né, de entregas da sacola virtual aumenta, isso vai sendo um problema, né? O produtor, poxa, eu tenho que fazer várias entregas a semana, como é que eu faço? Se eu mandar através de uma moto, não sei, eu vou começar a ter um custo. E aí? E aí que você entende um pouco por que o sistema alimentar virou o que é. Porque quem resolveu o problema da logística ganhou o jogo. E no momento que ele ganhou o jogo, ele começou a ditar as regras. Então, tudo bem, eu vou fazer a sua, né? Vou distribuir para 1000 mercados o seu negócio. Só que eu que vou ditar o preço, o que você vai produzir. Então, como é que a gente resolve isso para não replicar os erros do passado, né? Eu não sei a resposta ainda, mas a gente está criando, por exemplo, a gente tem agora uma figura chamada Hubinho, que é um food hub pequenininho, que é meio que entendendo que alguns produtores, principalmente alguns que estão mais longe. Então, por exemplo, tem um produtor de mel que está em Macaé de Cima, que fica 300 quilômetros distante daqui. Ele não pode vir toda semana para o Rio. E se ele for criar uma estrutura de entreposto próprio dele, encarece. E aí ele tem que encarecer o produto dele na sacola virtual. A gente não quer isso. Então, basicamente, a gente criou um entreposto próprio nosso, que a gente basicamente pegou o valor de um aluguel, de um espaço, né, de baixo custo, e do trabalho de uma pessoa para levar para a sacola virtual, e cotizou isso entre os produtores que participam do Food Hub. Então, você tem aí de meio que assim, um compartilhamento de um custo comum que cria uma eficiência econômica. Em vez de cada um buscar uma solução, a gente buscou uma solução comum que a gente conseguiu amarrar por um preço mais baixo e que beneficia a sacola virtual. A gente consegue continuar vendendo aqueles produtos. Então, essa mesma lógica, ela pode se repetir em algum momento em termos do transporte. Então, a gente pode ir por dois caminhos. A gente pode simplesmente, olha, produtor, a gente vai identificar quem vocês são e vocês podem se organizar para fazer essa logística. Que acho que é um trabalho que a colheita fez um pouco com produtores que estão no campo. Ou então falar, olha, a gente vai ter um parceiro que, entendendo que vai ter uma recorrência, ele vai cobrar um custo mais barato para vocês, para a gente oferecer isso como um serviço, mas dentro dessa lógica operativa e não como um negócio. Então, é isso que a gente está vendo agora, nesse momento, que tem no caso da sacola virtual, que teve um aumento de volume de pedidos muito grande por conta da impossibilidade das pessoas saírem e também da suspensão das feiras, criou, digamos assim, uma demanda para a resolução de uma questão logística. E aí tem várias possibilidades, centralização dos pedidos também, e aí que você tem que começar a entender um pouco de logística, que é uma coisa que a gente não entendia, e tentar fazer de uma maneira diferente, mais colaborativa, que é bem o ponto que a gente está agora. Legal. Duas coisas que tem muito a ver com essa dimensão desse modelo econômico que a gente está falando, que você comentou, que eu queria só pontuar, é que várias saídas passam efetivamente por um compartilhamento de recurso. Para um só seria caro, impossível, mas se eu consigo criar uma cooperação e um certo compartilhamento de recursos, isso talvez torne mais viável com relação à questão logística. E a outra coisa que é central nesse modelo é a construção disso que você falou,
dessas dimensões, desse recurso que a gente chama imaterial, dessa construção dessa confiança, dessa dimensão mais afetiva, que que é criada aí na junta e que é um recurso hoje, a gente pode considerar no serviço o recurso mais estratégico que pode ter para o funcionamento dos negócios. Legal. Última coisa que eu vou perguntar, e vou abrir, que eu estou vendo também que está cheio de perguntas no chat, mas uma coisa que é importante, que a gente já conversou, já tinha conversado antes, sobre a governança e essa questão da despesa justa. Vem cá, e qual que é a participação, como é que os produtores, 150, eles atuam nessa governança? Porque se só um se der bem, a coisa complica. Vai Exato. Lá. Isso é fundamental e é muito complexo. Porque isso não pode ter essa percepção de, poxa, calma aí, a junta está se dando bem como empresa, mas os produtores não estão. Tem que ter uma equiparação, tem que ter uma lógica de que está todo mundo ganhando e que a gente precisa crescer no mesmo ritmo, né? Então, vou dar um pouco do histórico, né, de como que a gente organizava as coisas. Na sacola virtual, no começo, a gente colocou uma porcentagem lá quase que aleatória. A gente não fez assim um estudo, um planejamento. A gente simplesmente usou o percentual que uma plataforma europeia usava, que vocês devem conhecer, que é La Ruche de Oui, que é uma que tem na Europa toda. É uma plataforma de conexão com pequenos produtores, que, se não me engano, era de 15% ou 17%. Então, era isso. A gente tinha o 17% que era gerado, era a comissão da junta pela venda, era o dinheiro com o qual a gente tinha que trabalhar. Então, assim, a nossa capacidade de investimento era pautada por isso. Paralelamente às feiras, a gente começou fazendo da seguinte maneira: cada um paga quanto quiser. Se a gente fecha a conta da feira, que tinha no começo, tinha que pagar alguém para limpar, depois começou a pagar a barraca, depois começa a pagar gerador. A ideia era fechar as contas e seguir. E no começo a gente usava um esquema de planilha, que cada um pagava, né, o quanto queria, e com conta aberta, se a gente cobrisse os custos, a gente fazia outra feira. E depois ficou um pouco mais complexo, porque as feiras ficaram maiores e mais caras, então a gente tinha que pagar algumas coisas antes, então a gente fazia uma planilha que falava, olha, a gente precisa de tais valores de forma antecipada, e o que depois pode ser complementado de acordo com o que cada um vende. Beleza? Ok. Então a gente fazia isso. E aí, à medida que a gente foi aperfeiçoando o modelo ajuntativo e também criando outras coisas, e aí a gente teve que virar empresa, aí tem que ter contador, tem que pagar imposto, não sei o quê, a gente amarrou isso, que seria... E isso foi uma ideia de um produtor numa assembleia. Por que vocês não criam uma mensalidade? Porque aí você tem uma coisa que é igual para todo mundo, que não varia também, né? Porque aqui no Rio tem a coisa sazonal das feiras. No verão, as pessoas não vão para a feira, vão para a praia, vão para o carnaval, vão viajar. E a gente, comunidade, entende que tem que ter pessoas, vocês, equipe da junta, trabalhando para a gente como um emprego, como um trabalho, né? Não como um projeto paralelo. Então se criou um pouco essa ideia de que os produtores pagam a mensalidade mais o percentual. Mas a definição desse valor, que começou meio aleatória, começou a ter alguns parâmetros, que a gente criou um grupo de trabalho para trabalhar isso especificamente. Então, basicamente, o que a gente tem é que as mensalidades precisam cobrir metade dos custos fixos da junta enquanto empresa. A gente até baixou esse sarrafo depois da pandemia por conta da dificuldade que muitos produtores começaram a passar. E aí, meio que essa composição entre mensalidade e percentual, ela varia entre 20% e 25%. A gente tem alguns gatilhos que se a arrecadação através de mensalidade ela ultrapassa 50% do nosso custo fixo,
a gente baixa a mensalidade. Se ela fica aquém, a gente pode aumentar a mensalidade. E uma vez que a gente elaborou um pouco essa dinâmica, foi apresentada numa assembleia e ela foi votada. Enfim, tinha algumas outras possibilidades e ela foi votada. Então, a gente está no processo também de criar, a gente não tem um estatuto de governança falando, tal tipo de tomada de decisão é tomada por maioria, outra por decisão da empresa. Então, a gente tem alguns acordos coletivos que decisões em termos desse arranjo financeiro são submetidas à votação e outras decisões maiores também são decididas mediante votação. E também a gente cria GTs para resolução de problemas pontuais, a gente tem alguns mecanismos também de diálogo, de formulação de propostas, que são meio que criadas ad hoc para resolver problemas. Mas uma das próximas coisas que a gente quer fazer, e que talvez implique numa mudança de estatuto, que a gente vire cooperativa ou outra coisa, é criar de uma forma mais clara um estatuto que deixe mais claro esses mecanismos de governança. Mas isso é uma coisa em construção ainda. A gente tem alguns acordos tácitos, alguns acordos que têm sido implementados com regularidade. Mas isso é muito importante, de novo, cria uma contrapartida a essa coisa afetiva, né? Eu gosto da junta porque ela adota essas práticas, porque eu participo da construção dessas práticas que, por sua vez, reforçam a dimensão afetiva, né? Então é isso, sabe? Se eu discordo de alguma coisa que foi feita em relação a, sei lá, a organização de uma feira ou de uma regra nova na sacola virtual, a gente tem os canais para o produtor vocalizar isso. E isso e não é da boca para fora, isso tem repercussões. E o fato de você conhecer e você ter uma relação afetiva com os produtores torna ela mais difícil de ignorar, que se você fosse o departamento de uma empresa que está lá na Conchinchina, em outra cidade, que vai estar lá lendo não sei o quê, vai ter lá um plano, a regra da franquia. Então, cara, a gente está se vendo toda semana na feira, né? Eu conheço essa pessoa. A pessoa que fez uma reclamação fez para mim ou para outra pessoa da equipe pessoalmente. A gente vai quebrar o pau numa assembleia e é isso. Legal. Tiago, vou abrir agora. Eu acho que tem várias questões aqui, mas as pessoas podem se manifestar e fazer a pergunta. Está aberto aí, então, Amanda. Não sei se as pessoas vão querer se manifestar. Quem quiser, pode se inscreve aí no chat, e aí eu vou chamando para vocês ficarem mais à vontade. Enquanto as pessoas vão se inscrevendo, eu vou fazer algumas questões. Pode fazer assim, ó, palavra. Escreve palavra, a gente passa a palavra para o cara e ele pergunta. Isso. Bem, então, algumas perguntas, né, que o pessoal fez. Deixa eu selecionar algumas aqui. Várias você já respondeu, tá? Tem uma produtora da junta no chat, estou vendo aqui. Ela já respondeu algumas, a Ellen Gonçalves. Pesquisadora também. O público da junta, Tiago, você acha que mudou ao longo do tempo? E aí a Rita Afonso ainda pergunta: há desejo que alcance classes socioeconômicas mais vulneráveis no público? E aí eu já vou perguntar outras coisas, tá? Que tem a ver com isso. A Angélica botou os principais desafios encontrados na sacola virtual em plena pandemia. E a Ellen, é possível alimentar o mundo com orgânico dessa maneira? Vamos lá. Primeira pergunta foi público, né? Obviamente, no começo, o público era um público pequeno, né? Você começa na Zona Sul, com um público mais jovem, e à medida que a gente foi fazendo feiras em outros lugares, e a feira sempre foi nosso principal, né, modo de comunicação, de divulgação,
esse público vai se diversificando. E a gente sempre quis fazer feiras em outros lugares e outros lugares que possibilitassem essa democratização e diversificação do público. Então, né, a gente começou na Zona Sul, mas aí a gente começou a fazer muita feira no centro, né, no momento menos decadente da cidade. A gente tinha uma feira que acontecia sempre na Rua do Rosário, no centro, que era maravilhosa, com apoio da prefeitura, já fez feira na Lapa, então, assim, era um pouco mais acessível. E a gente sempre queria ter uma feira fixa na Zona Norte. E agora a gente tinha acabado de conseguir uma feira na Tijuca, na Praça Afonso Pena. A gente fez 2 na Praça Xavier de Brito, depois foi transferida para Afonso Pena. Enfim, era uma forma de chegar mais perto nesse público e democratizar. Mas é claro que não é só uma questão de estar em outros lugares, não adianta você estar lá, mas você vender um produto que é mais caro, né? Algumas coisas vão ser mais caras, apesar de ser relativamente mais, sei lá, um café de boa qualidade, um orgânico, uma cerveja artesanal na junta ser mais barato que um ponto de venda normal ou no restaurante, ainda é mais caro que outras coisas. Então não adianta a gente fazer uma feira em outro local se os produtos são mais caros e às vezes, tipo, poxa, as pessoas não conhecem aquilo. Né? Você vai lá e tem alguém vendendo kombucha. Por um lado é interessante que você traz coisas novas, você aprende também com o público, mas um desafio é esse, né? Que passa um pouco por essa questão mais estrutural, mas também que a gente tenta ajustar, que à medida que a gente vai fazendo em outros bairros, a nossa curadoria se volta também para a pessoa desse bairro que tenha esse perfil. Então você consegue trazer um padeiro que faz um preço, que faz um produto, um pão legal, que não seja com conservantes, outras porcarias, acessível para esse público. Claro que é um trabalho mais difícil e tal, mas é possível. E a proposta sempre foi essa, né? E é difícil, né? Porque a gente tem esse discurso de democratização e é muito difícil de colocar ele em prática muitas vezes, mas o público se diversificou bastante. É uma coisa cultural também, porque se tem essa coisa, né, de que orgânico é uma coisa elitista, comida é uma coisa de... Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Comida boa para todo mundo, você cozinhando mais, você se conectando mais a pequenos produtores, isso está ao alcance de todo mundo. Mas tem uma barreira cultural e educacional que precisa ser superada. E por isso que a gente trabalha isso muito na nossa comunicação, na divulgação e na tentativa de democratizar esse conhecimento e de, né, desgourmetizar, né? E qual era a outra pergunta? Então, em relação ao público, é isso, né? Ele vem se diversificando, ainda tem uma dificuldade, mas a gente quer, aos poucos, vencer isso. Tem mais 2 pessoas inscritas aqui. A Angélica foi a primeira. E a Angélica e depois o professor Francisco Lima. Angélica. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Thiago, prazer te ouvir, foi super inspirador. A minha pergunta, ela vem muito no sentido de pensar esse pequeno produtor, né? Eu sou a Angélica, eu trabalho na Rede Asta, que é um negócio de impacto social, e a gente vi várias interfaces aqui, né? Quando você falava de sentir esse produtor como um artesão, né? Alguém que está ali fazendo um processo super artesanal, super slow. Então, assim, minha pergunta foi muito no sentido de esse desafio do momento que a gente está vivendo, que é algo muito parecido com o que eu estou vendo hoje na Asta, com as artesãs, de a feira, né, que é o grande lugar ali do encontro com o consumidor, está impossibilitado de acontecer, e aí, como você bem falava, que houve uma aceleração, né, uma energia maior colocada na sacola virtual. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, do desafio na prática, o que significa não ter a feira ali presencial e migrar esse foco para a sacola. É isso. Obrigada aí pela fala.
Obrigado pela pergunta, pela participação. Pois é isso, né? A gente, enfim, o espírito da junta foi forjado na feira. Então, assim, no primeiro momento foi um baque, né? De, pô, tem gente, produtor que eu não vejo há meses, estou com saudade de ir para a feira. Eu fiquei até meio arrepiado aqui agora. Mas, então tem essa dimensão, e é claro, para muitos, né, muitos faturavam mais na feira que na sacola virtual, então tem um negócio econômico. E a gente não sabe quando vai voltar, quando a pandemia, e também não sabe se a gente vai continuar tendo apoio do poder público, né? Como eu falei no começo, vocês vão ver nos próximos dias, vai ter uma mobilização. Teve uma mudança lá que os decretos que regulavam tanto a feira orgânica como as de economia solidária, que tem, não sei se você conhece a Rede Ecossol, que também é de trabalho manual, que tem muita gente até que precisa muito daquela feira, talvez fiquem sem feira. Então, assim, a junta teve esse privilégio de já contar com uma plataforma virtual. Então, assim, de certa maneira, foi mais uma questão de adaptação do que de correr atrás de um prejuízo de construir do zero uma alternativa. Mas no caso de outras pessoas que não, outros grupos coletivos que não tinham isso, é isso, né? Tipo, já existem algumas plataformas prontas, né? Mas todas têm um custo. Como é que você transfere, né? A Rede Asta tem um negócio super, uma identidade bem já desenvolvida, né? Toda uma trajetória, né? Não sei se vocês têm uma plataforma própria que vocês conseguem ter um controle sobre o custo e sobre a forma de distribuição. Sei lá, se vocês vão precisar de uma transportadora, de mandar pelo correio, tudo isso torna mais difícil essa venda, né? Então, uma das formas de cooperação que poderia ser até, né? Entre iniciativas que tenham que usar plataformas e não necessariamente de comida, né, de pequenos produtores, mas de pequeno produtor de qualquer coisa, artesão, né? A gente queria que a plataforma da junta se desenvolvesse para que ela pudesse ser utilizada por outros coletivos também, que aí nessa hora é isso, já tem uma plataforma com várias funcionalidades que estão prontas para outros coletivos usarem. A gente não está nesse ponto ainda e fico até curioso para saber como é que vocês estão fazendo, né? Porque realmente é um desafio enorme. E que é isso, a gente não sabe quanto tempo isso vai se alastrar, então, sabe, por enquanto todo mundo ainda lembra da feira e tal, mas se continuar por 1 ano, por 2, se a feira voltar, mas sair, então, enfim, tem todo um cenário aí que depende um pouco de bola cristal, que a gente não sabe como vai ser, mas a gente que está muito acostumado a esse contato direto com o público e com os outros membros da rede, é um desafio, né? A gente tem feito muita reunião, a gente vai fazer uma assembleia daqui a 2 semanas, vai ter que ser por Zoom, um monte de quadradinho na tela. É bom que a gente consegue fazer, mas aí, né, fica mais difícil, né, manter o elo afetivo, essa questão relacional, me preocupa, né, que sem o presencial, será que ela vai se deteriorar um pouco? Como é que a gente compensa isso? Enfim, não sei se respondi a pergunta e fico curioso um pouco para saber como é que a Rede Asta está fazendo. Obrigada, super respondeu. Vamos trocar, assim, a Asta tem uma plataforma há 3 anos e as artesãs agora, no meio da pandemia, rolou um corre aí de como se adaptar. E queria muito te ouvir, assim, incrível. Obrigadão, Thiago, foi ótimo. Xará. Oi. Thiago, eu queria, se você pudesse desenvolver mais, não a coisa como ela está organizada hoje, mas o processo, e pegando as duas pontas. Esse trabalho, né, que a gente faz, que vocês fazem, é um trabalho muito forte de mediação, que tem que escutar essa clientela, que no primeiro momento tem muita gente que já está convencida que a adesão é fácil, mas que mesmo assim tem dificuldade de entrar nesse sistema. O pior que seja o sistema de mercado capitalista, né, de aprisionamento,
ele resolve problemas, ele é capaz de criar comodidade, você escolhe o que você quer, se ajusta à sua vida cotidiana. Tem um tanto de facilidade também que ele cria, que garante a relativa eficácia dele, mesmo sendo péssimo em todos os outros aspectos. E também do lado do produtor, né? Mesmo ele sendo explorador, etc., também resolve problemas. Então, vocês, no processo de construção, o que vocês escutaram que permitiu criar essa adesão de um lado e do outro? Legal. Olha, do lado da clientela, eu acho que a gente foi bem privilegiado, que assim, no começo a gente já conversava com os convertidos, né? Era isso, é um público que gostava de comida, entendia a comida como ferramenta de transformação social, já tinha, né, frequentava feira orgânica, feira de rua no exterior, que tem essa dimensão também de um pouco mais gastronômica que tinha tradicionalmente aqui no Brasil. Então, assim, foi um pouco... Não teve muito trabalho de conversão ou proselitismo aí. E é claro que com a ideia de crescer isso, você tem que aos poucos aí, né? Então, por exemplo, teve alguns momentos assim chaves, assim, que eu me lembro. A gente fez uma feira e no MAN, em 2015, e que, não sei porquê, encheu muito, e tinha um produtor de pão, que hoje em dia é bem famoso, a Slow Bakery, que estava começando, e era de uma época que eles só conseguiam produzir, sei lá, 30 pães. E no dia seguinte, e o pão dele, obviamente, acabou em 1 hora. E no dia seguinte, em rede social, tinha uma enxurrada de gente revoltada porque tinha acabado o pão. Como assim acabou o pão? Eu vou na feira, eu fui lá, fui com minha família, não sei o que absurdo acabar o pão. Muito de uma mentalidade de consumo, né? Eu fui no McDonald's, os meus direitos, eu sou consumidor, não, né? E foi todo um trabalho de explicar, olha, acontece porque é uma escala assim, blá, blá, blá. Para ele fazer mais, ele precisa... Né? Não é tão simples assim. Então, foi muito nessa briga um pouco, e aí a gente usou muito, né, rede social e tal, para tentar criar um discurso, uma narrativa e também né, que isso estivesse na ponta da língua dos próprios produtores, para que na feira explicassem isso. Olha, acabou, né, o meu produto aqui, eu estou aqui explicando por que acabou. Na nossa comunicação também, por exemplo, na sacola virtual, é uma coisa que acontece também. Por exemplo, porque isso, a gente não tem um estoque, a gente não tem um monte de produto parado e a pessoa pede e vai lá. O produtor, ele entrega exatamente... a pessoa entrega exatamente o que foi entregue pela sacola virtual, né? E aí, o que acontece? Sei lá, falta um produto e um cliente que às vezes não conhece gente da feira ou que teve essa dedicação automática, fala assim, poxa, como assim? Que absurdo! Um produto não veio e vocês não conseguem repor? E a gente tem que explicar, olha, a gente não consegue repor porque, olha, o produto é feito... Né, os pedidos são feitos sob demanda, que aí o produtor produz sob demanda, ele entrega daquilo dali, assim não tem desperdício, a gente não precisa ter um espaço. E aí, então, a gente tem que adaptar isso, né, no nosso site, nos nossos e-mails. Então, tem que ter uma pessoa que liga para a pessoa e explica tudo isso, porque, assim, do ponto de vista da clientela, a pessoa tem que ter uma tolerância maior, tem seus benefícios, mas, assim, não vai ser... A pessoa está acostumada com o supermercado, que tem tudo a toda hora. Quando eu digo tudo, com aspas, né? Não tem tudo. Tem tudo que eles fizeram todo mundo achar que é tudo, mas que não é tudo. Que por aí vai. E do ponto de vista do produtor, né, da nossa comunidade, dos ajuntados que a gente fala, também foi isso, de criar momentos de interação, de discussão, para a gente entender, porque, sei lá, tal regra que vocês estão tentando criar, ela, não sei, vai impossibilitar, ou então esse custo não faz sentido. Então, um pouco entender isso, né? De entender a necessidade de ter esses momentos de discussão, de ter necessidade de, em alguns momentos, você
cristalizar os resultados desses processos de debate, deliberação né, a gente tem um manual de feira, por exemplo, que a gente circula para todos os produtores quando eles entram. Então, por exemplo, uma das coisas que estão no manual de feira é o seguinte, a feira não é um ponto de venda, é um ponto de relacionamento direto. O que isso significa? Porque às vezes o produtor que acabou de entrar na junta vai numa feira e que não bombou, choveu e tal. E ela vem, poxa, eu achava que era junta, era maravilhosa. Sempre eu falei, olha, não bomba sempre, mas tem que entender também que aquilo dali é um momento para você ter contato com o seu produtor, que ele vai comprar na sacola, que ele vai virar um cliente cativo, ele vai pedir direto de você. Então, você tem que entender, enfim, tem que criar uma orientação de explicar qual que é a concepção da feira, que não é simplesmente um ponto de venda, que às vezes vem um pequeno empreendedor, principalmente quando não é agricultor, pensando assim, caramba, eu tenho que vender tanto. Não é assim, a feira é um ponto de interação social. É claro que é ótimo vender, a gente quer que todo mundo venda a rodo, mas não é só isso. E ela só vai ser sustentável a longo prazo se ela se constituir como feira nesse sentido mais amplo, de rede social, de pontos de interação e assim diante. Então, a gente vai criando materiais que cristalizam esses entendimentos. Então, é um pouco por aí. Valeu, Thiago. Gente, está chegando aí o nosso horário. Você tá vendo, Thiago? Se bobear, a gente passa a noite inteira conversando aí da experiência da junta, que é muito legal mesmo. E eu queria muito te agradecer mais uma vez. Eu acho que nessa parte aí que você fala desse ponto de contato, dessa questão de desenvolver o serviço, se aproxima muito da história de ter uma organização que promova um certo debate, tenha uma certa reflexão baseado na experiência, e isso acho que é muito próximo de tudo que a gente tem pensado em torno da economia da funcionalidade da cooperação. Já te falei, a gente vai conversar para ver se você faz parte do primeiro grupo de organizações que estão pensando nesse tipo de modelo econômico. Muito obrigado pela participação. A gente volta a se falar. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, o nosso tempo está fechando aí. Pode botar, enfim, eu disponibilizo meu e-mail, se alguém quiser mandar uma pergunta, conversar depois, estou super disponível. É thiago@juntalocal.com. E agradeço muito o convite aí. Acaba sendo, enfim, adoro essa interação com vocês, acabo tendo uma oportunidade para refletir um pouco também, tentar organizar os pensamentos, e é isso, ter mais um ponto de interação com as pessoas. É isso, um pouco que esse espaço que a gente está tentando construir é um pouco para esse tipo de reflexão mesmo, Thiago. Legal. Muito obrigado, pessoal. Gente. Boa tarde, boa noite. Gostaria de agradecer, então, a presença de todo mundo, sobretudo do Thiago, né, por mais uma vez estar aqui com a gente, compartilhando, e a gente aprendendo muito aí com a prática da junta. E importante lembrar a vocês que a gente ainda vai ter outros 2 fóruns na temática do bem viver alimentar. Então, a Renata vai colocar aí no grupo novamente, né, as mídias sociais, o e-mail, eu recebo todos os e-mails, então fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para eu falar das frentes de trabalho que a gente tem no clube, para se engajarem ou tirarem dúvidas, tá? A ideia é mesmo todo mundo cooperar. Então, o próximo fórum é na semana que vem, no dia 25. O e-mail de vocês, né, já está cadastrado para quem fez a inscrição. Para quem não entrou com o link, né, não fez a inscrição, não vai receber o e-mail convite, então precisaria entrar no site para ter inscrição, tá? Ou entrar em contato comigo, que eu envio. E lembrando que a gente gravou esse fórum hoje, então a gente vai disponibilizar no YouTube, lá no canal da FC. Se o Thiago estiver de acordo. Até a gente vai compartilhar depois, a gente tem enfim, a gente manda no nosso mailing para o público da junta também. Legal.
Que ótimo. E aí a gente pode compartilhar isso para outras pessoas poderem assistir também, tá bom, gente? Então, muito obrigada, boa noite para todo mundo e entre em contato com a gente. É um prazer dividido aí mais um fórum com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.